Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Muito bom estar aqui mais uma vez, mesmo que virtualmente com vocês. Certamente um pouco distantes fisicamente, mas unidos e bem próximos espiritualmente. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje temos mais uma mensagem da nossa série, mas antes é importante que a gente ore e, claro, foque bem naquilo que Deus tem para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe hoje, como tem nos abençoado nesses últimos tempos. Vamos orar então? Pai eterno, obrigado pela Tua boa mão, pela Tua graça sobre a nossa vida, pelo cuidado do Senhor que tem nos abençoado e dado aquilo tudo que precisamos. Continua, por favor, nos abençoando e nos abençoe agora com a Tua palavra, abra a nossa mente, o nosso coração, nos dê entendimento para que coloquemos em prática a Tua vontade, que possamos descansar no Senhor, como aquilo que talvez seja a principal lição desta noite, desse tempo, dessa reflexão. Muito obrigado por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meu desafio inicial, obviamente, é fazer com que, ou pedir para que você se esforce o máximo possível para focar no nosso tempo aqui. Eu sei que deve ter muitas coisas para você fazer, muitas coisas competindo com esse tempo agora, mas procure se alinhar e reservar esses 40 minutos, esses 30 e poucos minutos na reflexão de hoje, por favor. Vamos fazer isso porque aí a gente aprende e usa bem o tempo que Deus nos proporcionou aqui, tá bem? Queria lembrar você que nós temos um compromisso, de fazer o nome de Jesus Cristo ser conhecido em todos os lugares. Por isso que a nossa missão na igreja é de que nós existimos para que todo morador do Distrito Federal e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho de Jesus. Compreenda a ponto de poder tomar uma decisão. Agora, obviamente, você precisa se perguntar como é que você está colaborando com essa missão da igreja. Porque a missão da igreja nada mais é do que a sua missão também. A nossa missão. A missão que você tem, a missão que eu tenho, e juntos, nessa nossa família cristã, nessa nossa fraternidade, nós temos essa missão de que existimos para que todo morador do Distrito Federal e cada pessoa do mundo possa compreender o Evangelho e possa responder positivamente ao Evangelho de Jesus, ok? Queria convocar você a pensar seriamente a respeito do que a gente já tem falado nessa série que temos vivido aqui. Hoje estamos na nossa nona mensagem, é mais uma mensagem que estamos apresentando a respeito de recalculando a rota. Temos falado sobre isso nessas últimas semanas, e hoje vamos falar a nona mensagem. Queria só lembrar você de que nessa mensagem a gente tem 4 grandes blocos. O primeiro bloco que a gente viu já algumas semanas atrás era a respeito de momentos para verificação de rota. Depois falamos sobre paradas de abastecimento. E agora estamos trabalhando a ideia, o assunto, temas, mensagens sobre pontos de apoio. Se você quer saber um pouco mais sobre as mensagens que já foram apresentadas aqui, que foram dadas, você pode ter acesso, obviamente, às mensagens no nosso canal que você está acompanhando agora. Por favor, se você ainda não conhece as mensagens, não teve acesso a elas ou quiser revê-las, fique à vontade para fazer isso. A gente está dentro desse terceiro bloco que se chama pontos de apoio. Na semana passada a gente viu que os relacionamentos nossos, os relacionamentos que nós temos, eles podem servir como pontos de apoio, mas também pode servir como ponto de atrapalho na nossa vida. Mas para ser pontos de apoio, tem algumas características, tem algumas qualidades, tem alguns critérios que você pode ver na mensagem da semana passada ou na mensagem número 8. Hoje, então, a gente vai continuar nesse mesmo assunto, mas falando um pouco mais, estendendo um pouco mais essa atenção. Como falei na semana passada, falamos a respeito de relacionamentos que podem servir de pontos de apoio. E tratamos quase que exclusivamente falando a respeito desses âmbitos que nós temos de família, de igreja, de relacionamentos mais próximos. E também falamos de que não é em todo lugar que a gente tem essa reciprocidade, como vimos na semana passada, de ser acolhido, de acolher, de aconselhar as pessoas, de instruir as pessoas, de ser instruído e tudo mais que a gente sabe que é importante na nossa carreira, na nossa vida cristã.
basicamente a gente falou de mutualidade, embora houvesse muitas outras afirmações de mutualidade, quer dizer, uns aos outros, que a Bíblia também nos apresenta, principalmente no Novo Testamento, como amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros com beijo santo, sujeitai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, para seres curados, consolai-vos uns aos outros, e como vimos na semana passada, e fechamos o nosso assunto da mensagem com aconselhar-vos aos outros e instruir-vos mutuamente. E é claro que tem outros também, só coloquei aqui uma parte dessa lista de pontos de apoio, principalmente nos relacionamentos. Hoje vamos falar de um outro tipo de ponto de apoio, talvez o maior. Queria que você abrisse a sua Bíblia ou focasse no texto que vamos apresentar agora, que se encontra no Salmo número 40. O começo desse salmo é muito impressionante, muito bom, muito rico, e é conhecido por algumas pessoas, que ele vai nos ensinar um pouco mais a respeito do principal ponto de apoio que precisamos lembrar e ter, na verdade. Versículo número 1 do Salmo 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. E mais adiante, versículo 2 e 3, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse primeiro slide aqui, com esses 3 primeiros versículos, já são de um valor imensurável. É incrível como o autor está apresentando o testemunho dele, falando a respeito de que conseguiu um dia esperar no Senhor. Esperar. Para mim, particularmente, eu sei que para um bom número de pessoas, esperar não é muito confortável. Mas o texto aqui fala, nos ilustra, nos apresenta algumas coisas muito importantes. Ele diz aqui, esperei confiantemente pelo Senhor. O autor dizendo que conseguiu esperar com confiança. É interessante que esperar, embora não seja uma paralisia, esperar muitas vezes quer que a gente continue caminhando, mas esperar aqui basicamente é depositar toda a nossa expectativa de solução em alguém ou algo. Esperar é ter a esperança em alguém ou em alguma coisa. Quando o autor fala, esperei confiantemente pelo Senhor, ele escreveu de uma forma muito interessante, porque a palavra confiantemente também significa esperar. Na verdade, é a mesma raiz da primeira palavra. Essas duas palavras têm a mesma raiz. O autor, inclusive, apresentou aqui uma maneira bem interessante de escrever isso. Ele escreveu 2 palavras que têm a mesma raiz, mas colocou um intensificador nessas palavras. É uma qualidade que tem a língua hebraica de, numa mesma palavra, colocar um intensificador. Um exemplo disso é, se eu falo, quebrei alguma coisa, mas se coloquei nesse intensificador, isso não significa basicamente só quebrar, significa despedaçar, alguma coisa mais intensa. Eu apertei, se tiver com esse intensificador, quer dizer, eu amassei. Então, o autor aqui colocou essas 2 palavras com a mesma raiz, para dizer exatamente que ele esperou pelo Senhor. Bem poderia dizer, esperou esperando pelo Senhor. É interessante aqui que mais ainda essas palavras apresentam outro intensificador, porque elas estão no começo da frase. O autor, tanto na língua hebraica quanto na língua grega, diferentemente do português, ele pode colocar, quando obviamente muitas vezes coloca os termos no começo das frases, ele quer dar atenção àquela palavra, àquela frase, ou aquela ideia que foi colocada inicialmente na frase. Então, um detalhe disso aqui, a própria versão da Bíblia que se chama Revista e Atualizada, que é a que costumeiramente a gente usa aqui, ela tenta preservar a ordem das palavras o máximo possível. Por isso, às vezes, a gente está lendo essa versão Revista Atualizada, a gente percebe que o complemento ele vem antes do sujeito, Às vezes está assim, pelo Senhor eu esperarei. Mas, na verdade, no português ficaria diferente. Ficaria assim, eu esperarei
pelo Senhor, ou eu esperei pelo Senhor. Mas por que às vezes coloca essa ordem diferente? Por causa do intensificador. É a maneira com que o autor, ao escrever, está dizendo que a gente tem que dar uma atenção melhor naquilo que vem primeiro. Então, tanta ênfase assim nesse texto, a própria versão da nova versão internacional, a NVI, coloca ele até interpretou, ou até colocou de uma maneira diferente esse começo aqui desse salmo. Ao invés de colocar, esperei confiantemente pelo Senhor, o texto da NVI está assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Porque de fato são vários intensificadores. A repetição da palavra, o uso verbal dessa palavra, e está no começo também. Isso quer dizer que o autor está dando um grande testemunho, um testemunho real, de que ele conseguiu esperar somente em Deus. Isso eu sei que não é fácil para todo mundo. É da mesma maneira que o Evangelho nos diz. O Evangelho diz que eu preciso confiar somente em Jesus para ser salvo. Quantas e quantas pessoas não conseguem confiar somente em Jesus? Mesmo no meio da igreja, mesmo ouvindo toda semana, sempre, lendo a Bíblia costumeiramente, ele acha que para ser salvo eu preciso confiar em Deus, mas eu tenho a minha parte. E isso não é Evangelho. O Evangelho é a gente entender que não consegue se salvar, a gente não colabora na nossa salvação. Nós precisamos depositar a nossa confiança somente, única e exclusivamente em Jesus Cristo como nosso único, suficiente, exclusivo Salvador. E não com nossa cooperação. O que a gente faz é só receber aquilo que já foi feito. E não ter algo ativo de nós, não algo que eu possa contribuir, porque não posso contribuir. Se eu for mexer nisso, eu vou estragar o Evangelho, vou perder a possibilidade de ser salvo, porque estou esperando em Jesus, parcialmente, mas também estou esperando em mim. Por isso que muita gente não compreendeu ainda o Evangelho, porque embora ela fale da boca para fora, que confia em Jesus, ela no fundo do seu coração, na sua mente, ela espera ajudar de alguma maneira. Não, nós somos salvos pela graça de Jesus. E graça quer dizer de graça, não tem contrapartida. E aqui o salmista está dizendo de que aquele até que já confiou em Jesus como seu Salvador, pode ter alguma dificuldade também de esperar nele, de esperar o agir de Deus, de ter paz, de ter tranquilidade. Veja só, não é fácil deixar, porque quase sempre a gente confia em algo além de Deus. Então, às vezes, a gente sofre com isso no dia a dia. Porque muitas vezes, eu mesmo já sofri muito com isso. Fulano de tal falou mal de mim. Antes parece que eu ia atrás, eu corria e queria me justificar. Eu queria dizer que não é verdade. Por quê? Porque eu não queria esperar em Deus. De fato não é fácil esperar no Senhor somente. Às vezes a pessoa quer nos ofender, às vezes a pessoa quer nos maltratar, ou usa de mentira, ou seja lá o que for. Não é fácil muitas vezes esperar somente no Senhor. Mas um dia eu entendi de fato que 1 João diz de que Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E eu pude, de alguma maneira, parar de correr atrás para tentar limpar o meu nome na boca de quem, de alguma maneira, tinha falado mal de mim, eu estava divulgando alguma coisa que certamente era para manchar o meu nome. Muitas delas, certamente, era mentira, ou pelo menos era um aumento de alguma coisa, com carga de mentira, sem dúvida nenhuma, por alguma coisa que eu falei de que não foi bem entendido. E é importante que a gente entenda isso, porque não é fácil esperar nesse advogado que está junto ao Pai. E imagina, eu não preciso ficar muito preocupado, nem preocupado, se as pessoas estão tentando melar a nossa imagem, melar o nosso nome. Eu estou falando sobre isso, embora o texto esteja dizendo uma outra coisa aqui, porque o foco dele é outro. Tá com base em algo que talvez esteja muito mais sufocante
do que ter só o nome sujo na vida de algumas pessoas. Então, é extremamente importante que a gente entenda tudo que o texto está falando. Nesse momento está falando desse fato, dessa ideia de que nós devemos esperar, como o salmista está dizendo, esperei confiantemente pelo Senhor. E olha o que diz a sequência do texto. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Embora a gente tenha várias e várias aplicações desse texto, mas esse texto diz para mim de que Deus se inclinou para aquele homem quando ele falou, ou quando ele permitiu confiar somente no Senhor. O que é isso, né? Que Deus se inclinou para ele. É claro que deu uma atenção especial, sem dúvida nenhuma. É a mesma ideia de quando um adulto se abaixa para conversar com uma criança na mesma altura. Olhou nos olhos. Então, o salmista está feliz e ficou feliz por causa disso. Porque esse Senhor se inclinou para ele e o ouviu quando ele pediu por socorro. Claro que Deus sempre nos ouve. Mas é importante a gente saber que Ele dá uma atenção especial quando a gente confia somente nele. Porque às vezes, olha só, Deus nem sempre nos dá aquilo que a gente está necessitando naquele momento, porque a gente está confiando também em outra coisa. E vai dar ruim para a nossa vida, e vai ser ruim para mim e para você. Sabe por quê? Porque a gente vai ser enganado. Vai ser enganado pelo próprio coração. É aquele tipo de gente que faz uma oração, mas jogou sal atrás da porta. Parece besteira, mas tem gente evangélica, cristã, que diz que lê a Bíblia, que faz isso. O cara faz uma oração, mas ele também bebeu aquela água benzida em cima do rádio, da televisão, do armário. O cara fez a oração, mas ele confia em outra coisa. Ele faz aquela reza para secar a ferida. Fez a oração. E às vezes Deus não nos abençoa, porque senão a gente vai ficar cheio de mandinga, achando que não é Deus que faz as coisas. E o autor nos ajuda a entender muito claramente isso aqui. Ele diz que eu posso e devo esperar confiantemente, esperar esperando pelo Senhor, ao invés de eu querer achar que tenho também que ter atitudes que vão me socorrer. Embora eu tenha responsabilidades, eu devo levar em conta certamente de que a palavra final, a determinação final é do Senhor. Algumas coisas Ele requer que eu tome uma atitude. Olha, vai no hospital. Às vezes não tem mais hospital para ir. Ou às vezes, comece a sua atividade física, comece o seu regime. Faça isso, faça aquilo outro, estude mais. É claro, eu tenho que tomar essas atitudes de responsabilidade, mas às vezes não tem mais chance. Já estudei o suficiente, não vou mais para lugar nenhum. Já criei, já estabeleci essa rotina, esse regime, essa atividade, não tem mais para onde ir. Vou esperar confiantemente no Senhor. Não tem médico aqui perto, não tem nem, se tivesse, não teria solução. Então, é uma ótima e excelente hora para a gente esperar, esperando pelo Senhor. E é isso que Deus está querendo nos dizer aqui. Aqui, a partir do verso 2, já nos ajuda também a entender o contexto daquela situação. Quando ele começa dizendo, quando ele continua dizendo, tirou-me de um poço de perdição, ou de prejuízo, ou de danação, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Em outras palavras, o texto aqui, parece que o versículo 2 resume basicamente dizendo assim, Ele resolveu a minha vida. Às vezes, quando a gente está numa dificuldade, ou seja lá qual for a dificuldade, por exemplo, a gente está cheio de dívida e além disso a gente está desempregado. Alguém vem e paga a nossa conta de água. É uma ajuda muito grande. Que bom, aleluia, glória a Deus. Que bom que tem pessoas que nos socorrem assim. Mas isso não resolve. Não resolveu a vida. Não resolveu o tudo. Não resolveu o todo. O texto está falando aqui que o salmista tinha percebido que naquela questão que ele tinha para clamar ao Senhor,
Deus resolveu a vida dele. Resolveu tudo. Então, estava cercado de uma situação, estava num poço, num fosso, não tinha para onde olhar, apenas olhar para cima. E aí Deus resolveu a vida dele. Porque ele não procurou ser aquele que iria buscar as soluções para a sua própria vida. Ele entendeu que Deus tinha a solução. E aí chegou aquele momento, não tenho mais para onde ir, e eu não vou me curvar nem para mentira, e muito menos para um outro Deus ou um tipo de mandinga. Eu vou confiar, eu vou esperar, esperando, eu vou esperar confiantemente, eu vou botar toda a minha confiança no Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade agora, ou a sua situação, que pode ser grave, pode ser séria, ou se já passou, ou se está passando, mas certamente você vai passar. Então você precisa, eu e você precisamos, treinar desde cedo que devemos depositar nossa confiança no Senhor sempre e entender claramente de que Ele deve ser aquele que vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Esperei confiantemente pelo Senhor. Olha que legal. Não é fácil, mas é isso que Deus quer. Ele é quem tira a gente da situação pior que nós estamos ou quem sabe vamos passar. Versículo 3 e diz: além disso, Ele próprio me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Agora o salmista, falando obviamente do Senhor, falando de Deus, falando de Jesus, falando do soberano Senhor, ele foca a atenção dizendo: olha, tudo isso aconteceu comigo. E como gratidão, eu senti dentro do coração uma música pulsar, uma canção pulsar, dizendo claramente de que esse Senhor é grande. Eu preciso adorar esse Deus, ao invés de ficar achando que dinheiro resolve as coisas, conhecimento humano resolve as coisas, de que é mentira, a esperteza nossa resolve alguma coisa. E aí ele diz que esse cântico, essa adoração a Deus, vai fazer com que as pessoas que estão perto da gente, elas vão ouvir, vão entender a grandeza desse Deus e vão temer a Ele. E olha só, e podem confiar nele, que é exatamente o foco central de tudo isso que o texto também está nos dizendo. Deus nos ajuda para que a gente ajude outras pessoas. Deus nos socorre para que com a mensagem com que a gente foi socorrido, a gente também socorre outras pessoas. É interessante que todo o livro dos Salmos são músicas que revelam como foi ou é o relacionamento de alguém com Deus. O que o salmista está dizendo aqui para a gente é que Deus causou alguma coisa boa na vida dele e ele transformou isso em uma música, uma canção, como memorial, como para eternizar na vida dele, mas também para testemunhar. Talvez a gente devesse fazer isso com um pouco mais de frequência, Aquilo que Deus nos concedeu, por que a gente não faz uma poesia, não faz uma música, não faz uma frase, alguma coisa marcante, não estabelece um memorial, para que isso não só sirva para a gente se lembrar, para a gente ficar lembrando o tempo todo, ou quando a gente precisar, mas também para abençoar e beneficiar outras pessoas. Agora o versículo seguinte, já passando um pouco mais adiante. Versículo 4 agora diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado, ou feliz é aquele que confia somente no Senhor. Feliz é aquele que consegue esperar somente no Senhor. Aí ele fala de duas verdades aqui, que quando a gente não confia no Senhor, talvez a gente esteja muito arrogante, achando que é a gente que vai resolver as coisas. Você já deve ter ouvido alguma coisa assim, até em gente que diz que lê a Bíblia, aquele tipo de arrogância. Você pode, você é o cabeça, não é a cauda, só depende de você, aquelas coisas de arrogância. Ou às vezes aquela situação de mentira, tentando se safar, acha que, puxa vida,
Talvez eu mentindo aqui, uma mentirinha branca, que não tem nada de branca, ela possa me livrar dessa situação. Se tem um lugar que as pessoas passam para pedir coisas, pedir ajuda, é a igreja. O triste é que muita gente vem com mentira. Muita gente vem com mentira. A pessoa às vezes chega embriagada, bêbada aqui. Às vezes inventa aquela história quando a gente fala, deixa eu ir na sua casa, ela nem dá um endereço. Ah, eu estou necessitando disso, é de remédio, querendo um dinheiro, é comida, é um monte de coisa. Ah, deixei os meus filhos ali, então tá bom, vamos lá. A pessoa nem quer saber, ela foge. Ah, tem mais de meses que eu estou procurando um lote para capinar, alguma coisa para fazer. E quando você tem, a pessoa não quer fazer. Não, tem, você pode. A pessoa nem quer fazer. Na verdade, por quê? Porque ela está numa situação difícil, certamente está numa situação difícil, mas ela quer convencer através da mentira. E às vezes a gente talvez esteja fazendo esse tipo de coisa também. Ah, quando a gente quer ganhar um argumento, quer ganhar uma disputa, quer ter razão, a gente lança a mão e julga que a gente pode e deve mentir para uma causa boa. Absolutamente nada disso. É o que o salmista está falando aqui. Vamos confiar na verdade, no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não pende para a arrogância. E nem pende para a mentira. Ah, eu vi na verdade uma situação. Acompanhei perto de um teólogo, de uma pessoa de seminário, que falava que para a salvação das pessoas, para a conversão das pessoas, uma mentira valia a pena. Não vale, a gente não está confiando no Senhor. Já basta o Edir Macedo ter falado numa ocasião, né, de que para Jesus até gol de mão vale. Não vale, não tem isso. Por quê? Porque Deus está à frente, a gente tem que confiar nisso. Deus está acima de tudo, de todos. Ele é quem estabelece as coisas. Ele é quem determina tudo. Então, Ele quer se alegrar da gente com a nossa alegria nele. Bem-aventurado ou feliz aquele homem que põe no Senhor a sua confiança. E não faz outras coisas para tentar ser o esperto e resolver do seu próprio jeito. O versículo 5 diz assim: São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, olha só, que tem trabalhado, Deus se ocupando, né, com a gente. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. E também os teus desígnios para conosco, os teus propósitos, os teus planos para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Essa palavra contar aqui, ela está na mesma qualificação, no mesmo peso verbal que as duas palavras iniciais. É um intensificador. É a ideia de enumerar. Contar nesse sentido. Não é contar, assim, ele não está falando aqui, mas são mais do que se pode falar. Não é falar, é enumerar. Porque são muitas. O que o salmista está dizendo assim, eu queria falar de todas elas, mas eu não vou conseguir falar de todas as bênçãos, de todas as maravilhas que Deus tem feito. Eu não vou conseguir falar de todas elas, mas vou falar de algumas. Vou fazer uma poesia, vou fazer uma música daquilo que eu sei que vai mais impactar as pessoas. Então esse texto aqui nos revela e nos mostra algumas verdades muito importantes para a nossa vida. Nos mostra o principal ponto de apoio que Deus estabeleceu para a gente. E com isso eu queria já tecer essas considerações finais. Tentar fazer com que a gente leve em conta que o principal apoio na jornada que a gente precisa é o próprio Deus. Reconheça isso. Embora a gente possa ter apoio de muitos lados, mas a gente tem que entender desde cedo que o principal apoio
não é o dinheiro, por exemplo. O dinheiro pode ajudar, mas não é o principal. O marido, a esposa, os filhos podem ajudar, mas não é o ponto de apoio principal. O pastor, a igreja, né, os irmãos podem ajudar e até devem ajudar, mas não são os principais, não é o ponto principal de apoio. Lembra disso? Um médico pode ser útil e pode ajudar, mas não é o nosso principal ponto de apoio. Um policial pode ajudar, mas não é o nosso principal ponto de apoio. Um mecânico, um advogado ou um amigo podem ajudar, mas não é o nosso principal ponto de apoio. O nosso principal ponto de apoio se chama Jesus de Nazaré. Aquele que fala de que a gente pode descansar nele, como já vimos nessa série. Aquele que fala de que vinde a mim. É aquele que diz, eu não te deixarei. É aquele que fala para mim e para você, confia em mim. Aquele que deposita sua confiança em mim, já tem a vida eterna. Eu vou dar descanso. Aquele que crê, aquele que confia, aquele que deposita em mim a vida, eu vou dar descanso. Não é fácil fazer isso, porque a gente está acostumado a fazer um monte de coisa e achando que o vigor nosso é quem tem mais poder. Embora esperar no Senhor e ter nele ponto de apoio não significa paralisia, não significa parar a vida, mas a gente tem que entender que tudo que a gente inclusive faz, nada teria absolutamente resultado se não fosse a mão do Senhor. Jesus mesmo fala isso. Sem mim, nada podeis fazer. Então ele é o nosso apoio. Ele espera de que a gente haja porque ele quer agir através da gente. Ele espera que eu atue porque ele quer atuar através da gente. Ele quer que a gente seja o testemunho dele. Por isso que ele quer fazer através da gente. Mas antes de fazer através da gente, ele quer fazer na gente mesmo. Primeira verdade que a gente tira nessa reflexão de esperar confiantemente no Senhor, esperar esperando no Senhor, é de que Ele, de fato, é o nosso principal ponto de apoio na jornada da nossa vida. Em segundo lugar, esse principal ponto de apoio, que é o Senhor, espera a nossa confiança nele. Então, mais uma vez, é importante que a gente entenda isso. Embora a gente já tenha falado nesse texto. Ele sabe do que realmente eu estou enfrentando. Ele sabe o que realmente eu necessito. O que é que você precisa? O que é que você necessita? O que é que você está passando agora nesses dias? Está se sentindo só? Está passando alguma enfermidade? Você tem tido algum problema? Está com dificuldades nos relacionamentos? Seja o que for. Quais são as lutas que você tem passado? Os temores da sua vida? Medo do desemprego? Medo da fome? Lembra? Ele deseja, olha só, ele espera que eu espere nele. Ele deseja, ele tem interesse de que a gente deposite a nossa confiança nele. Então vale a pena a gente considerar de que Deus, o soberano Deus, espera da gente aquilo que é o melhor para a gente, que é depositar a nossa confiança somente nele. Eu não vou deixar de agir, não vou deixar de fazer, mas eu não vou fazer nada disso como se fosse colaborando ou confiando em mim. Vou fazer na obediência que ele diz. É interessante, né? Lembra quando os discípulos de Jesus foram convocados, ainda nem eram discípulos de Jesus, àquela pesca maravilhosa, quando passaram a noite toda sem pegar nenhum peixe. Estavam na praia já lavando azeite, certamente numa situação de decepção. E Jesus chegou para eles e falou, olha, pode subir no barco e pode jogar a rede daquele lado de lá. E aí Jesus fala assim, para pescar. E aí Pedro falou, Senhor,
Passei a noite, a gente passou a noite pescando, a gente não pegou nada. Mas mediante a tua palavra, mediante o que o Senhor falou, eu vou jogar rede, vou lançar rede. E aí pescaram mais do que os próprios barcos, aquele barco conseguia suportar de peso de peixe. Mas um detalhe daquele texto é quando Jesus fala, né? Lançai as redes para pescar. Embora Jesus vai fazer um milagre, ele não quer que a gente jogue a rede embolada. Não, jogue a rede para pescar de verdade. É isso que muitas vezes a gente não entende também. Deus quer que a gente faça aquilo que Ele já estabeleceu para fazermos. Aquilo que é um milagre, aquilo que é da parte dele, Ele vai fazer. Mas aquilo que nos compete, Ele quer que a gente faça. Porque senão a gente vai ser indolente, a gente não vai agir. A gente vai só esperar numa ação de lá para cá, quando Ele, por sua infinita sabedoria, quer que a gente haja daqui para lá. Por isso que eu tenho que abrir a boca para anunciar que só Jesus salva. Por isso que eu tenho que dizer que só Jesus salva. Porque as pessoas não compreenderão. Porque a fé vem pelo ouvir. E eu e você somos obrigados a anunciar. Então Ele nos usa. Ele quer nos usar para fazer a obra dele. E por fim, olha só. Esse mesmo que é o principal apoio na nossa jornada, ele deseja ser conhecido pelo que ele tem nos feito, pelo que ele nos fez, nos faz e nos vai fazer. Basicamente isso aqui a gente pode chamar de missionalidade. Aquilo que também o salmista, né, no Salmo 67 fala, né? Senhor, me abençoe para eu abençoar. Me abençoe para eu abençoar. Essa é a grande verdade que muitas vezes a gente tem que aprender. Muitas vezes a gente pede alguma coisa de Deus, ou para Deus, um livramento, uma outra oportunidade, ou coisas relativas à estabilidade financeira, saúde. Muitas vezes a gente pede como sendo nós o fim, o propósito final. Mas Deus nunca quer isso. Deus quer que tudo que Ele já tem nos dado e vai nos dar, sirva para que outras pessoas venham a conhecê-lo, venham temê-lo e possam confiar nele também. Esse é o propósito geral da missão que Deus tem nos dado. Tudo que nós temos, tudo que você tem, tudo que você possui, que na verdade você sabe que não é bem seu, mas Deus tem dado para você usufruir, é para que você seja um canal de bênção para outras pessoas. É para que você seja um agente dele para alcançar outras pessoas. Pensem acerca disso. Talvez você não esteja passando por uma necessidade grande, como o salmista estava. Se tiver, você já sabe, tem que esperar confiantemente no Senhor. Ponto. Ok? Para que quando Ele te abençoar, você ser um agente dele. Ah, não estou passando, mas vai passar. Na hora que você passar, lembra desde já que você tem que até pedir para Ele alguma coisa e tem que esperar nele, levando em conta o futuro. O que você vai fazer com o que Deus fez com você? Tá bem? Vamos orar. Pai eterno, peço a Tua grande mão e bênção sobre todos que ouviram e têm ouvido essa mensagem, a mensagem de confiar, depender somente, única e exclusivamente no Senhor. Nos ajude a depositar nossa confiança no Senhor. Nos abençoe, Pai. Que a gente tenha uma semana de vitórias, uma semana abençoada, uma semana de reconhecimento de que só o Senhor pode resolver os problemas da nossa vida. Nos ajude a entender onde se encaixa a nossa ação e o desejo que o Senhor tem de ser conhecido através do que o Senhor tem feito em nós, do que o Senhor já fez, do que o Senhor vai fazer. Nos abençoe, nos abre os olhos para isso, porque isso é muito bom, é saudável para a nossa própria vida espiritual. Nos abençoe assim, nos dando entendimento de que somos agentes do Senhor no mundo. No nome de Jesus, o nosso Salvador, é que oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito bom ter você nesses momentos aqui, a gente estudando juntos, entendendo a palavra do Senhor, mas melhor ainda é a gente confiar no Senhor e focar na nossa missão, naquilo que Ele nos encarregou. Jesus te abençoe. Se você é novo aqui,
Não se esqueça, por favor, de nos acompanhar nas redes sociais, dar um like aqui nessa mensagem e também compartilhar essa mensagem se você teve aproveitamento dela. Se você julga, obviamente, que alguém vai ter aproveitamento, dê um like e compartilhe essa mensagem também. Faça isso agora, antes de terminar e antes de desligar o seu dispositivo, tá bem? Jesus te abençoe. Uma boa semana e até a próxima semana. Um abraço.